Doutores, vamos começar? Senhora Agenor Franco Magalhães Medeiros, certo? Exato. Senhora Agenor, o senhor sabe que está sendo acusado nesse processo, né? Os fatos que são imputados ao senhor. O senhor sabe que tem o direito de ficar em silêncio, se preferir. E, se preferir ficar em silêncio, isso não é usado em prejuízo à sua defesa. Ao mesmo tempo, a chance, né, de explicar os fatos que são imputados ao senhor. Então, eu pergunto se o senhor quer falar, se o senhor quer ficar em silêncio. Eu quero falar. Tá. Pelo que eu vi do depoimento que o senhor prestou no último processo aqui em juízo, o senhor foi diretor da área de petróleo e gás da construtora OAS. Exato. Por um longo período, né? Foi, meados de 2003 até 13 de fevereiro de 2014. É importante dizer que em 2014 eu já não estava mais nessa área, eu estava na presidência da área internacional. Tá, no começo de 2014 o senhor tinha saído. Exatamente. Por conta desse cargo, os contratos celebrados pela OAS com a Petrobras, o senhor tinha Foram conhecimento... todos sob minha responsabilidade. Tá. Era sob sua responsabilidade. O senhor Léo Pinheiro narrou aqui no outro depoimento e hoje que a OAS teve uma dificuldade inicial em entrar nos contratos com a Petrobras. Foi, totalmente. E que com alguma proximidade com o governo conseguiu entrar nesse pool de empreiteiras. Muito forte com o PT, que era o partido que presidia o país nessa época, né, o presidente Lula. Então ele tinha uma ligação forte. Uhum. Essa ligação de Léo com o ex-presidente Lula, eu acho que remota dos tempos de sindicato, todos nós sabíamos na OAS disso. Além do presidente Lula, ele tinha relações fortes também com outras pessoas do partido. No Partido dos Trabalhadores. E ele usou dessa proximidade para tentar fazer com que a OAS participasse das contratações da Petrobras. Exatamente. O senhor presenciou isso ou isso lhe foi relatado? Olha, isso foi um fato comprovado. Uhum. Eu falei em outro processo aqui que nós tínhamos dificuldades. Basta dizer o seguinte, eu assumi a área de petróleo e gás em 2003, justamente quando o presidente Lula assumiu. Uhum. E o primeiro contrato que nós viemos a ter na área de petróleo e gás foi em 2006, 3 anos depois. Uhum. Até essa data, algumas empresas, um grupo que eu já citei em outros processos aqui, dominavam e direcionavam as cartas convite, eu diria que em combinação com a diretoria da Petrobras, direcionavam. Até que, no caso citado nesse processo, são 3 contratos, na área de dutos não houve esse direcionamento. Não houve, depois eu vou detalhar mais tarde. Mas na área, por exemplo, da área de refino, área industrial, foi um fato claro. Eu relatei aqui no processo do Triplex, falei sobre a obra a contratação da Repar, o contrato da Repar, onde nós tínhamos 24%. Não tínhamos dificuldade de entrar num grupo de 8, 9 empresas que dominavam. Até que quando essas empresas perceberam que nós poderíamos ameaçar aquele reinado que elas tinham, elas nos convidaram a participar. Então foi o nosso primeiro contrato, foi o da Repar, que foi 30 de agosto de 2008, se eu não me engano. 2008, foi o primeiro contrato na área de refino. Tá. Então isso por influência de Léo, porque ele atuou fortemente no sentido de que fôssemos convidados. Não tinha sentido uma empresa do nosso porte ser... E desde o primeiro contrato já se sabia desse necessidade de pagamento, de propina em todos os contratos? Nesse primeiro contrato, Excelência, eu posso dizer o seguinte, nós, no contrato da Repar, nós não oferecemos, nós não pagamos nada a nenhum agente da Petrobras. O contrato da Repar, foi assinado em agosto de 2008. 2003. Nós não pagamos nem oferecemos nada a nenhum agente público, nem a agente da Petrobras. Sabíamos, tivemos conhecimento, nós pagávamos um FII de liderança para o líder do consórcio, que era a Odebrecht, e também para a UTC. Basta dizer que a UTC tinha 25%, nós tínhamos 24% desse consórcio.
Então nós pagávamos o FII, o consórcio pagava um FII de liderança para a Odebrecht e para o UTC para atender essas demandas de vantagens indevidas, tanto para agentes da Petrobras quanto para agentes políticos. Então os senhores não pagaram... Isso eu expliquei detalhadamente. Os senhores não pagaram direto, mas sabiam que era pago. Tivemos conhecimento. E sabia já desde o início dessa divisão de que uma diretoria era direcionada a um partido, outra diretoria da Petrobras... Sabíamos que a diretoria de abastecimento, o Paulo Roberto representava o partido, o PP, e sabíamos que a diretoria de serviços atendia ao PT. Isso era de conhecimento geral do mercado, e nós passamos a entender a partir daí. Por que nós não pagamos na Repar? Porque tanto a Odebrecht quanto a UTC, elas dominavam há mais tempo e não queriam perder aquele feudo do domínio. Não queriam que tanto que nós não pagamos nada. A OAS não pagou zero nesse contrato. Mas tivemos conhecimento, pagamos através de FII de liderança. Eu expliquei isso. Aí, na evolução de cada contrato, aí fomos evoluindo. E eu posso detalhar também como houve essa evolução. Cada contrato teve a sua particularidade, tem um histórico diferente. Então, o senhor pode narrar dos 3 contratos que estão narrados Então, vamos falar sobre os 3 contratos. De forma sucinta de cada um deles. De forma resumida, se a excelência quiser, eu posso depois detalhar da melhor forma possível. O contrato do SEMPES, por exemplo, Centro de Pesquisas na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu já fui julgado e condenado nesse processo. As empresas formaram um cartel, 12 empresas formaram um cartel para dividir a sede de Vitória, o CIPD, Centro Integrado de Processamento de Dados da Petrobras, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, e o Centro de Pesquisas do Rio de Janeiro, também na Ilha do Fundão, e a sede de Santos. Essas 12 empresas se reuniram e dividiram. A Camargo Correia, a Odebrecht e a Rocktiff optaram e assinaram o contrato lá da sede de Vitória. Todas essas empresas se cobriram mutuamente em todas essas licitações. Eu detalhei muito bem isso e posso detalhar aqui também. Se cobriram. Nós escolhemos, nós e a Carioca de Engenharia, escolhemos o SEMPES, depois agregamos a Chain, a Construcap e a Construbase. Então, nós formamos um consórcio de 5 empresas e assinamos o contrato do SEMPES em janeiro de 2008, com a liderança da OAS. Cada empresa tinha 20% nesse consórcio. E todas as decisões desse contrato eram colegiadas. Embora nós fôssemos o líder, nós não decidimos nada sem ter. Isso faz parte da constituição do consórcio, é um documento que também pode ser anexado ao processo. E relativo a esse processo, foi pago propina? Foi. Em relação a esse processo, o que acontece? Teve a fase pré-contrato e a fase pós-contrato. Na fase pré-contrato, Léo Pinheiro me pediu para contingenciar na proposta 1% para o PT. Eu comuniquei isso a todos os outros consorciados e todos concordaram, que sabíamos que era normal aquilo, naquela época. Essas empresas não fazem parte daquelas empresas da área industrial, são obras diferentes, são obras prediais. Então, nós concordamos com isso. Além do mais, o senhor Pedro Barusco, dias antes da entrega da proposta, me procurou também, querendo 2% para a casa. A casa era para atender a ele e a outras pessoas, que depois eu descobri quem era. Eu falei com ele que 2% encareceria demais a proposta. Depois de muita discussão, eu tive inclusive um almoço com ele na churrascaria Majórica, no Rio de Janeiro, dias antes da entrega dessa proposta, né, no bairro do Flamengo. Aí acertamos que seria 1,75%. Então, todas as empresas concordaram. E antes da entrega da proposta, nós incluímos no preço. Incluímos de que forma?
1,75 para atender a casa de Pedro Barusco e 1% para o PT, dá 2,75. Para se gerar notas e pagar através de Caixa 2 ou qualquer outra demanda aí, multiplica-se normalmente por 1,25, nós fazíamos isso internamente, porque é o custo dessas notas. Então, nós contingenciamos na nossa proposta essa multiplicação dá 3,23 ou 3,43 aproximadamente. Isso está contingenciado na nossa proposta e eu posso também anexar alguma coisa que comprove isso. Então, nessa obra que durou, nós assinamos um contrato em 2008, janeiro de 2008, ela foi até 2012, meados de 2012. Isso é a obra do SEMS. O pagamento das propinas, como era um consórcio, ficava concentrado a uma empresa ou não? Inicialmente o senhor Pedro Barusco me pediu para que eu procurasse o senhor Mário Góes, que seria a pessoa encarregada por ele para receber esse dinheiro. Por quê? Ele queria centralizar em uma única empresa. Isso no caso do Pedro Barusco. Ele queria centralizar em uma única empresa. Eu achei aquilo um trabalho, cada um pagaria o seu, 20%. Eu achei aquilo um pouco trabalhoso para mim. Então, os primeiros pagamentos foram feitos o senhor, com a minha interlocução. O senhor Mário Góes, as empresas de São Paulo, quais são? Chaim, Construcap, Construbase, por terem sede em São Paulo, o senhor Mário Góes saía do Rio de Janeiro, ia a São Paulo para receber dinheiros em endereços determinados por essas empresas. As empresas, a OAS pagava por si só também. A nossa sede era São Paulo. E a Carioca de Engenharia, Rio de Janeiro, recebia no Rio. Isso funcionou por os primeiros pagamentos. Aí o senhor Mário Góes me procurou e disse, olha, estou tendo dificuldades. Em primeiro lugar, essa logística de eu ir a São Paulo, pegar dinheiro em São Paulo para trazer para o Rio de Janeiro é muito complicada. Eu falei, olha, está muito complicado para mim também, porque eu não posso me responsabilizar pelos outros. Então, a partir daí, o senhor Mário Góes tinha relações com o senhor Luiz Fernando Reis, da Carioca de Engenharia, e com outros executivos da Carioca de Engenharia, que se conheciam de outras datas, né? Aí eles passou a receber diretamente no Rio de Janeiro, da Carioca. No início, no caso da Carioca já era assim, mas não mais com a minha interlocução. Falou, se acerte com ele lá. No caso da Chaim, tinha o senhor Edson Coutinho, que era o executivo da Chaim, responsável pela área, pelo negócio. Eles se conheciam de um clube do golfe. Eu acho que o Edson Coutinho morava em São Conrado, o clube de golfe ficava perto. Eles se conheciam do clube de golfe. Ele tinha conhecimento tanto com Pedro Barusco quanto o Mário Góes. Então passa a receber você lá direto o senhor Edson Coutinho. Não quero me envolver com isso. A Construbase também tinha seus canais lá com Barusco, que eu desconheço de que forma, então passou a fazer. A Construcap, corrijo. E a Construbase foi a única empresa que a OAS continuou a fazer essa interlocução. A OAS recebia da Construbase, até porque o executivo da Construbase se queixou uma vez que saiu de São Paulo com um dinheiro vivo para entregar e quase foi barrado pela Polícia Federal e começou a dizer que aquela logística era difícil também. Então a Construbase, nós fizemos essa interlocução, recebíamos da Construbase e entregávamos no Rio de Janeiro. A área de controladoria da OAS é quem fazia essa interface, porque eu não me envolvia com isso. E para o Partido dos Trabalhadores? Para o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, então esse 1,75 era chamado tabela 175, era distribuído para cada empresa, para cada recebimento, e cada um tinha suas responsabilidades. A tabela 100, que era a tabela do Partido dos Trabalhadores, era 1% de cada recebimento também. Então nós distribuíamos a obra distribuía para cada representante de cada empresa, e cada empresa tinha seus canais com o PT, com tesoureiros, ou seja lá com quem for do PT, e pagava a sua parte. A OAS também pagava a sua parte. Então o que acontece no nosso caso? A OAS tem um caixa geral, Léo Pinheiro administrava um caixa geral,
de pagamentos que ele fazia ao PT, não só de obras da Petrobras, também de outras obras. Então esse dinheiro ia para o Caixa Geral da OAS e era administrado esse Caixa Geral por Léo Pinheiro. Eu tinha conhecimento daquilo que caía nos centros de custos da minha responsabilidade, até porque eu precisava controlar. Olha, se tem 1% do PT, então eu tenho que, o pessoal da obra me falava, olha, foi debitado mais ou menos, então eu fazia esse controle, isso era obrigação, mas tudo isso era administrado por Léo Pinheiro, às vezes por doação oficial, às vezes por Caixa 2, às vezes pagando fornecedores. Então era dessa forma que era feito. Inclusive, Excelência, eu quero dizer o seguinte, embora a denúncia fale, está na denúncia, que o contrato do SEMPES fala-se 1 bilhão e 50 milhões, se eu não me engano. Na verdade, essa obra atingiu 1 bilhão e 252 milhões. Por quê? Teve 2 IPTEGs, além dos aditivos, 2 IPTEGs. O que é o IPTEG? Instrumento particular de transação extrajudicial. Um no valor de 2 milhões, e 2 milhões e pouco, e o outro no valor de 226 milhões. Então, esses 1,50 somado com esses 128 milhões, dá aproximadamente a 1,252, que foi o valor do contrato. Tá. Então, o senhor remetia, providenciava remessa para essa conta geral, que era de responsabilidade... Era debitado internamente pela empresa. Internamente, para essa conta. Para essa conta, conta geral. E dali Léo Pinheiro destinava... Como destinava o Léo Pinheiro, o senhor não participava, ou se era pago Eu fornecedor? tinha conhecimento de alguns entregue. fornecedores, Tá. porque prestavam contas assim, olha, esse fornecedor, agora, que tipo de contrato, como foi feito esse contrato, não era de minha responsabilidade. Eu não participava da operacionalização, nunca participei da operacionalização da controladoria. Controladoria era uma área da empresa, que em outras empresas se chama de projeto estruturado. Eu, talvez na UAS tenha chamado, acho que de projeto estruturado durante um certo período, mas de outro período foi controladoria. Fazia contratos fictícios, pagava fornecedores com contratos fictícios para gerar Caixa 2. Tá. Mas o que eu pergunto daí dessa Caixa Geral é, assim, se o dinheiro que ia para o Caixa Geral era pago para Caixa 2 de campanha, se era pago para doação oficial de campanha, se era pago para esse destino. Agora, quem destinava, o que era oficial? Por exemplo, vai oficialmente para um partido, era Léo Pinheiro. Ou então vou pagar através de Caixa 2, vou pagar... A propina para um político, existia isso também? Existia, sempre existiu. Tá. Nesse caixa do PT também? Nesse caixa sempre existiu, pagar diretamente ao político. E quem controlava era o Léo Pinheiro? Léo Pinheiro controlado, operacionalizado. Não, mas no PT. Era Léo Pinheiro. Não, o Léo Pinheiro pela OAS, mas quem fazia o encontro de contas no PT, quem era o interlocutor do Léo Pinheiro? Olha, o encontro de contas era Léo Pinheiro. Eu não fazia encontro de contas. Eu fornecia... não entendeu a minha pergunta. No PT, quem conversava com o Léo Pinheiro, o senhor sabe dizer se era o tesoureiro, era o tesoureiro, João Vacari. Era... Na época, os tesoureiros eram Paulo Ferreira, até 2009, Paulo Ferreira. A partir de 2010, João Vacari. Eu, pessoalmente, entreguei ao seu Paulo Ferreira, na sede do PT, no centro do Rio de Janeiro, perto do fórum, lá perto da Catedral, essa tabela 100, porque o Paulo Ferreira não tinha interesse somente na parte da OAS, ele queria saber cobrar dos outros também. As outras empresas tinham os canais com ele. Tá. Eu entreguei pessoalmente a João Vacari essa tabela. João Vacari foi algumas vezes no nosso escritório, no Rio de Janeiro, e eu entreguei para ele essa tabela também. Eu tenho um registro de entrada do senhor João Vacari. Do senhor João Vacari, e o senhor já entregou para o Paulo Ferreira. Tá. Então, o que acontece? Eles tinham aquilo e o Léo tinha parte. O Léo, ele controlava e era operacionalizado pela controladoria. Tanto para tal deputado, para tal diretório, aí vai oficial, a tal fornecedor. Eu tinha conhecimento de alguns fornecedores, porque de vez em quando chegavam lá, olha, pagamos a tais fornecedor, mas pagou de que forma? Não sei. Qual foi o contrato? Não sei. Essa operação de contratação, de fazer contratos fictícios, nunca foi da minha responsabilidade, jamais foi.
Mas o senhor sabe dizer, então, por exemplo, no consórcio Novo Simples, 1% 1%. do valor Quanto do representa contrato isso? foi para a conta geral do PT. Foi. Quanto representa isso? Nós tínhamos 20% de um 252. Isso dá 250 milhões. 1%, a OAS pagou 2 milhões e meio pela obra do SEMPES. Entrou nesse caixa geral para poder atender a partir dos trabalhadores. Isso estou falando do contrato do SEMPES. Cada contrato tem sua particularidade. Tá. O consórcio Gazan. Consórcio Gazan. Como funciona o consórcio? Como aconteceu o consórcio Gazan? A Petrobras precisava de gás em Manaus. Tinha um campo de produção de gás na floresta amazônica chamado Urucu. De Urucu a Manaus dá aproximadamente 650 quilômetros, mais ou menos. A Petrobras lançou simultaneamente 3 licitações. Uma de Urucu a Coari, que são 279 quilômetros, que foi o trecho que nós escolhemos. Outra vai de Urucu, ou de Coari a Manaus, que dá mais 280 para 650, mais uns 380 quilômetros. Esses 2 trechos foram divididos à metade, porque eram muito complexos também. Então foram 3 licitações simultâneas, trecho A, B e C, que foram licitados pela Petrobras. Nós optamos por um trecho e cada empresa optou pelo outro, porque nenhuma empresa no Brasil e no mundo tem capacidade de orçar ao mesmo tempo um gasoduto de uma complexidade dessa, 650 quilômetros na selva. O problema do gasoduto na selva é a severidade do clima. Tem problema de cheias de rio, tem problemas de chuvas ininterruptas. Tanto é que o nosso contrato tinha adiamento de prazo por conta de chuvas. Eu posso detalhar isso mais um pouco. Isso foi o maior problema que houve. Então, 3 trechos. Nós optamos. A Etesco é uma empresa, a Etesco Engenharia, uma empresa tradicional nessa área de construção de dutos, nos convidou, através de Léo, para entrarmos em consórcio com ela, 50-50. Próximo da entrega da proposta, ele quis desistir, falou, o pai dele não permitiu que ele entrasse. Ele é Licínio Machado Filho, Licínio Machado pai. Meu pai está com medo dessa obra. Mas toda a documentação já estava em nome do consórcio. Então, ele ficou com 1%. A Etesco ficou com 1%. Nós ficamos com 99%. Então, o projeto Gazan é 100% de responsabilidade da OAS. Ele não participou da gestão, ele não participou de nada. Mas é por isso que se chama Gazan. Anteriormente a essa concorrência, houve uma tentativa de ajuste por conta de 8 empresas. Na sede da Camargo Corrêa, eu participei desse encontro. Participaram desse encontro a Camargo Corrêa, a Queiroz Galvão, a CNO, a OAS, a Tequinte, a Skanska, a OAS e a Etesco, está faltando alguma aí? Andrade Gutierrez. Então, essas 8 tentaram fazer houve uma tentativa de ajuste, mas foi impossível, porque foram convidadas 14 empresas. Aí, cada um orçou seu trecho. Tá. E até porque não se orçava mais de um trecho, porque nenhuma empresa no Brasil tem capacidade de executar 2 trechos ao mesmo tempo, uma obra de alta complexidade. E nesse contrato foi pago propina? Nesse contrato, esse foi o primeiro contrato da OAS na gestão do PT. Então, o que acontece? Nós não contingenciamos nada, zero, porque era a primeira obra, uma obra complexa. Não houve nenhum contingenciamento. Após a assinatura do contrato, Léo me debita no centro de custo da obra, a cada recebimento, 1%. O gerente da obra me procura e fala, estão debitando 1% a cada recebimento. Eu procuro o Léo e ele me diz o seguinte, é um contingenciamento para o PT. Eu vou contingenciar, mas não tá, nós não orçamos, não consideramos, mas vai ser contingente. E foi debitado no centro de custo da obra, 1% para o PT. Que foi também para esse caixa geral? Foi para esse caixa geral e eu não sei como foi pago também. Então, 1% de tudo que a OAS recebeu? Esse contrato foi um contrato de 343 milhões.
Inclusive, eu gostaria de fazer uma correção também, que na denúncia fala com os aditivos, deu 583 milhões. Na verdade, são 589 milhões. Esse contrato atingiu o valor de 589 milhões. 1% desse valor dá 5,89. 5.890.000. Isso foi para esse Caixa Geral também. Embora não tivesse sido acertado, eu não acertei com ninguém. Inclusive, Excelência, eu quero dizer o seguinte, eu jamais acertei com o PT. Com agentes da Petrobras, eu falei que acertei lá com o Barroso, mas com agentes da Petrobras, do partido político, eu jamais acertei qualquer valor. Tá. Isso era uma atribuição. E esse do consórcio Gazan não foi nada para casa? Para casa, aí entra outro capítulo. Essa obra foi assinada em julho de 2000. Só interrompeu o raciocínio dele, que ele falou isso era atribuição quando ele estava falando do partido político. Sempre foi atribuição de Léo Pinheiro, dizer se paga numa obra ou não paga na outra. Eu nunca acertei nada com partido político. Eu não tinha essa atribuição na empresa. Só para concluir. Isso é bom que fique claro. Com os agentes da Petrobras, a responsabilidade sempre foi minha. Então, o que acontece? Essa obra tinha uma cláusula, essa obra estava sendo adiada indefinidamente. Tinha uma cláusula de chuva no contrato, onde chuva e suas consequências adiam o prazo. A Amazônia chove o ano todo. Tem período que chove o dia inteiro. Às vezes faz sol e você não consegue andar na selva amazônica. As máquinas todas, os ônibus tinham trator, tinha esteiras, não conseguiam. Se pensa que a Amazônia é plana, a Amazônia não é plana, a cada 100 metros tem uma ondulação de 50 metros. É uma loucura construir na Amazônia. Essa obra foi contratada, como se diz, perdeu-se a janela dos rios. Ela deveria ter sido contratada em abril e foi contratada em julho. Isso fez com que a logística ficasse impossível, ficasse adiada. Você perdeu-se uma janela da logística, levar os equipamentos e tudo mais para lá. E com as chuvas, essa obra não seria inaugurada no prazo. Então, o que a Petrobras fez? Falou, olha, vamos fazer o seguinte, dobrem as frentes de trabalho, dobrem os equipamentos. Essa obra teve 19 aditivos. Essa obra chegou a ficar negativa para a gente, quase 150 milhões. Porque os aditivos eram muito demorados. Teve 19 aditivos. 4 dos aditivos foram aditivos de aumento de preço. Esses aditivos, eu vou chegar lá. Quando chegou 2006, então nós não pagamos nada, nem foi contingenciado para o PT, mas para casa não. Quando chegou em meados de 2008, esses aditivos não tinham, o aditivo principal, que era desse aumento, um aditivo de 160 milhões, os 4 aditivos dão 200 e poucos, só um aditivo desse aumento de prazo, de equipamento, 160 milhões. O senhor Pedro Barroso, quer dizer, em nenhum momento ele tinha me procurado para falar nisso. A hora foi em 2006, em meados de 2008. Ele me procura porque nós tínhamos acertado do SEMPS em 2007. Ele me procura e fala, olha, vocês vão pagar 1% para casa também nesse contrato. Eu falei, olha, não temos condições. Não foi contingenciado. No outro foi, nesse não temos condições. Eu tive um jantar, um almoço com ele, na Majórica, churrascaria Majórica, no Flamengo, no Rio de Janeiro, isso agosto, setembro de 2008. Aí, nesse almoço, eu falei, ó, não temos condições de pagar 1%. Aí acertamos 1% sobre os aditivos, somente sobre os aditivos. Falei, não tem condição. Ele queria a mesma condição que tinha sido acertado lá no SEMPS. Então, o que acontece? Essa obra, estou falando de Urucu-Coari, ela teve 246 milhões de aditivos, 246 milhões, que o contrato foi 343, com 246 dá 589, contra os 583 que a denúncia fala, na verdade é 589. Então nós pagamos ao senhor Pedro Barusco 2.460.000, que refere-se a 1% justamente desses aditivos. Aí ele me diz, olha, procure o Mário Góes também,
faça o pagamento. Como ele já vinha fazendo o pagamento pelo SEMPES, né? Nós já estávamos pagando a Mário Góes pelo SEMPES, que começou em meados de 2008, então a partir de final de 2008, início de 2009, acrescentou-se também esses 2.460.000 para 246, é isso mesmo, 2.460.000 para referente a Pedro Barusco, a casa em Urucuquari. Então, o Urucuquari teve... É que eu tenho que interromper o vídeo. Ah, tá. Uhum. Então, voltando a gravar, o senhor estava especificando dos aditivos, né? Os aditivos. Então, 246 milhões, 2.460.000 para o seu Pedro Barusco, para casa, né? Que são os aditivos, pagos a partir de final de 2008 a início de 2009, através do senhor Mário Góes. Tá. E a terceira obra que é citada na denúncia? A terceira obra, Pilar e Pojuca. Pilar e Pojuca tem uma particularidade também diferente. O que acontece com Pilar e Pojuca? Em março de 2008, a Petrobras fez... Pilar e Pojuca é de um município próximo ao aeroporto de Maceió até Suape, aproximadamente, Pernambuco. Se eu não me engano, são 180 quilômetros de dutos. É uma obra muito mais fácil, não tem a complexidade de uma obra na Amazônia. Então, em março de 2008, a Petrobras licitou, nós entramos em consórcio com a GDK e ganhamos a concorrência, março de 2008. 50% para cada empresa, com a liderança da GDK. A Petrobras anulou a concorrência por excesso de preço. Após longa negociação, 3, 4 meses negociando. Quando foi, eu acredito que em outubro, lançou uma nova licitação. A GDK me procurou e me disse, olha, não vamos mais em consórcio, nós vamos sozinhos. Ela achava que com aquilo ela ganharia a obra, porque ela tem um parque de equipamentos muito grande nessa área de dutos, é o maior parque de equipamentos do Brasil nessa área de dutos, e achou que indo sozinha ganharia. Aí eu procurei Léo e disse o seguinte, Léo, nós vamos ganhar essa obra, vamos sozinho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos reduzir o lucro que nós tínhamos no consórcio. Nós só tínhamos 50%, vamos entrar só com esse lucro, metade do lucro. E outra coisa, não vamos fazer contingenciamento nenhum para partido político, para nada. Ele falou, combinado, então vamos fazer assim. Aí, resultado, nós ganhamos a concorrência. Não houve direcionamento. As empresas que atuam nessa área não fazem parte daquele clube. Algumas empresas, inclusive, Cetal, nunca fizeram gasodutos, a UTC e outras mais. Essas empresas não fazem. Então, na segunda concorrência foram apresentadas 5 propostas. A OAS ganhou com 12% de diferença em relação à primeira proposta. A segunda proposta, que foi justamente a GDK. Nós ganhamos, essa obra foi contratada por 430 milhões. Isso abaixo do preço básico da Petrobras. Isso está claro, eu posso acrescentar também nos anexos aí. Então, foi uma obra que nós ganhamos com preço muito reduzido. Não foi contingenciado nada para o PT. E não foi paga propina e não na foi execução. 0% para o PT. Aí o que acontece? Como também estava acontecendo pagamento, isso foi em 2009, janeiro de 2009 nós assinamos esse contrato. Aí o seu Pedro Barusco de novo vem. Aí tem que pagar 1% aí. Eu falei, olha, não tem condição. Aí, assim como tinha sido em Urucuquari, ficou acertado que seria 1% sobre os aditivos. Então, essa obra de 430, a denúncia, inclusive, fala que ela foi a 570. Na verdade, essa obra atingiu 600 milhões. Por quê? Porque houve também um IPTEG no valor de 29 milhões e meio, quase 30 milhões. Essa obra foi a 600 milhões. Esses 1% não foi pago em cima desse IPTEG. Por quê? Esse IPTEG foi feito 3 anos depois da obra praticamente inaugurada, que é inertizada quando o gás começa a passar. Então não foi pago. Agora foi pago em cima dos 140 milhões. Então a obra de 430 passou com aditivos a 570.
Então, 430 com 140. Então, foi pago 1.400.000, 1% sobre isso aí. Sobre o IPTEG não foi pago. Porque aconteceu muito tempo depois, Pedro Baruch já tinha saído, o Mário Góes já não mais operava. E não foi pago nem para não foi pago. Caixa Geral do Zero. PT, nem para... Não. Pelo que o senhor falou, boa parte, então, dos contratos celebrados pela OAS existia um contingenciamento para esse Caixa Geral. Eu posso citar todos os contratos que houve esse contingenciamento para a senhora, se a senhora... Tá, não precisa citar, mas o meu raciocínio é o seguinte. O senhor sabe vincular aí o pagamento ao PT ou tesoureira do PT? Paga esse fornecedor, faça uma doação, nos mande para o Caixa 2. Essa negociação era feita o Léo Pinheiro com o tesoureiro. Ou então orientação de a área de, por exemplo, a área de Caixa 2 gera contratos fictícios e tem uma disponibilidade ali. Chega a falar com o Léo, o que acontece, Excelência? Uma empresa grande, a OAS chegou isso é público, chegou a faturar quase 10 bi por ano. Cada diretoria tem o seu planejamento estratégico, prevê receitas, despesas, resultados e geração de Caixa 2 para atender essa demanda. Então, por quê? Porque essa área que cuida disso, se não tiver um planejamento, ela não atende aquela necessidade. Então, vai para ali. A minha pergunta, em seguida, isso é o seguinte. Tem como dizer que esta propina decorre deste contrato no que se refere a propinas de partidos políticos? Essa propina... Por exemplo, a denúncia cita 3 contratos da Petrobras como exemplos de contratos que formaram o Caixa Geral do PT, certo? Certo. E diz também, num segundo momento, que houve lavagem de dinheiro. Internamente tem, sabe por quê? Porque cada obra tem seu centro de custo. Tá. Cada obra tem seu centro de custo. Então, quando eu digo que Pilar e Pojuca pagou, o Urucuquari pagou, contingenciou, aí a obra não tem condição de dizer para onde foi. A obra não tem, porque foi contingenciado, no caso de Urucu, 589, 5,89 milhões, 5.890.000. Entrou nesse Caixa Geral. A obra não tem condições de dizer, olha, ela sabe que pagou-se de propina aquele valor ali. A obra sabe. Agora, para onde foi, a obra não tem condições. A obra não tem. Ninguém tem. Eu digo nós. Mas Léo Pinheiro sabe. Eu digo, ele deve saber, porque ele controlava. Tá. Eu sei que foi debitado. A área que fazia, ó, debitei aqui. Em algumas vezes dizia alguns fornecedores, mas não todo. Eu não sei quanto foi de Caixa 2 para os partidos. Eu não sei para cada candidato a deputado, candidato a prefeito, quando pagamos 500 mil de Caixa 2 para a campanha de... 500 mil de Caixa 2 para o deputado X. Não sei. Aí se esse 500 mil é de um contrato, aí a atribuição é do outro, é o Léo Pinheiro. Aí a Pinheiro atribuição de Léo Pinheiro. Tá. Especificamente, então, na segunda parte da denúncia, que se refere aos delitos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio. O senhor teve alguma participação? Excelência. Ele não é acusado de lavagem. Tá. Mas a eu quero. OAS sim. Conhece? A OAS sim. Eu não sou acusado, mas eu posso responder a pergunta da senhora. Excelência, com relação, eu sou denunciado por 3 atos de corrupção ao presidente Lula. O que eu tenho a dizer, jamais tive relacionamento com o presidente Lula. Era uma atribuição... Nem relacionamento, nunca teve contato, conversa pessoal? Nada. Eu conheço o presidente esteve... Lula de eventos públicos, isso sim, inauguração de obra, ele visitou a obra de Urucuquari, ele nas refinarias, ele aparecia e tal, cumprimentava eventos públicos. Agora, conversa pessoal, jamais. Não era. Isso era uma atribuição de Léo. E ele não abria mão disso. Então, eu nunca tive qualquer contato, nem com o presidente Lula, assim, pessoal, nem com qualquer familiar do presidente Lula. Esse sítio eu ouvi falar pelos jornais, depois é que eu ouvi falar. Eu vou entrar no detalhe do sítio. O sítio de Atibaia,
não sei como é que se chega a Atibaia, não sei onde fica esse sítio, eu não tenho nada. As obras do sítio não foram feitas, foram feitas em 2014, eu já estava na área internacional, então eu não tenho nada a ver. Tá. Na hora de falar sobre o sítio, eu posso até, mas então lavagem de dinheiro com relação às obras do sítio, eu não... Como embora não esteja avisou, não tá, mas eu faço assim, questão de esclarecer. O senhor, dentro da OAS, ficou sabendo sobre este fato? Não, aí se eu o senhor posso teve dizer algum como eu contato com esse soube. fato? Eu posso dizer como eu soube. É muito importante dizer que eu estava na área, a partir de fevereiro, na área internacional. Tá. Em meados de 2014, nós temos reuniões mensais na empresa, comitê executivo, para avaliar cada contrato, a diretoria como está. Léo tinha acabado de chegar de uma dessas reuniões, de um encontro com o ex-presidente Lula. Aí falou, olha, eu tenho que, aí comentando lá, eu tenho que, amanhã, isso foi numa sexta-feira, eu tenho que ir ao sítio do presidente Lula. E ligou para Paulo Gordilho, que é da OAS Empreendimentos, não tem nada a ver com a consultora OAS. Porque ela é uma pessoa qualificada para tanto e era de confiança dele. Ligou para ele, falou, Paulo, ó, nós todos ouvimos isso. Paulo, eu preciso ir amanhã, uma visita ao sítio do presidente Lula. Nós vamos fazer uma obra lá, isso num sábado. Isso eu ouvi falar. Então, não sei o que foi. Nessa reunião, o senhor viu o seu Léo ligando para o Paulo? Ligando para o Paulo Gordilho. Tá. Falou, vamos nos encontrar em tal lugar, pedir lá, nós vamos lá no sítio. Em meados de 2014, numa das viagens internacionais, Léo chegou e me reportou. Falou, olha, nós estamos tendo, a OAS, reportando uma conversa informal, estamos tendo 4 negócios com o PT, que está gerando um baita de um prejuízo para a gente. Aí me falou de umas obras do Bancop, que não era do meu interesse, nem não sabia que obras, eu nunca soube. Falou da reserva de um apartamento triplex no Guarujá. Falou de reformas nesse apartamento. E reformas num sítio do ex-presidente Lula. Ele falou, olha, eu conversei com o Vacari, conversei com o Vacari, e por conta desses prejuízos eu vou abater do caixa que nós temos, tanto de obra da Petrobras, quanto das obras outras. Petrobras, naquela época, tínhamos obras ainda em andamento e tudo mais. Eu não entrei no mérito, excelência, porque aquilo não me dizia a respeito, não ia... Então, isso é que só eu tenho, ouviu o comentário do Léo ouvi Pinheiro. Comentários e já não entrei no mérito. Não entrei porque eu tinha muitos outros problemas. Nessa conversa e depois o senhor soube disso Aí pela eu imprensa. soube depois, aí eu soube através da imprensa que Tá. essa confusão que foi criada depois. Mas eu não, Tá. na verdade, não. Então o senhor nunca... Eu tenho responsabilidades e disse aqui quais são as minhas responsabilidades e não tenho outras. Diz Essa respeito aos de contratos da sua corrupção área. ao presidente de Lula, O senhor nunca teve jamais, contato ou tratou de jamais. negócios com o presidente só em jamais. eventos... Não sei onde fica o Instituto Lula, não sei nada disso. E o que era de conhecimento é que o presidente era o contato do Léo Pinheiro. Sempre foi. Isso Dentro é sabido, isso é sabido na própria empresa e isso é notório e sabido por conta de conhecimentos de 20 anos, 30 anos atrás. Tá. Pelo Ministério Público? Só um esclarecimento, senhor Genor, bem rapidamente. O senhor mencionou, então, esses pagamentos de vantagens indevidas para o senhor Barusco, como sendo casa. O senhor sabe se as diretorias da Petrobras elas estavam vinculadas a algum partido político? Sei, ao PT, era conhecido de todo o mercado. O diretor de serviços, a diretoria de serviço atendia o PT. O mercado todo sabia disso. Certo. E a diretoria de abastecimento era vinculada a algum partido? Ao PP, e era de conhecimento geral também. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Pelas defesas? O senhor Eu sou o último, né? Sim, o senhor é o último. É só para esclarecer quem seria o último. Os demais falam antes. Pois não.
Boa tarde, senhor Agenor. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na denúncia que o Ministério Público apresentou, que gerou essa ação penal, existe a afirmação aqui, ao acusar o senhor do crime de corrupção, de que o senhor teria oferecido e prometido vantagem indevida ao ex-presidente Lula. Pelo que eu entendi do seu depoimento, o senhor não prometeu e nem ofereceu, é isto? Jamais, eu nunca tive intimidade com o presidente Lula para tal, nunca tive contato para ele para tal. Então não é verdadeira essa questão, essa afirmação? Com relação a mim, não. Com relação a mim, não. Isso não é verdadeiro. Eu afirmei aqui no meu depoimento. Não tem sentido isso. Não. Pois não. Com relação à minha pessoa. Pois não. O senhor também narrou no seu depoimento que o senhor, segundo a versão apresentada, que o senhor Léo Pinheiro é que fazia pagamentos direcionados a partidos políticos, é isso? Ele é quem definia. Certo. Partidos políticos era quem definia. Quem fazia era a área de controladoria. Certo. Então, e ele não compartilhava essa informação com o senhor? Ele compartilhava, no caso, por exemplo, provisione 1% para o PT. Já estava compartilhando comigo. Agora, o detalhamento, não. Aí ele não compartilhava. Ele não compartilhava com o senhor? Não. Certo. E o senhor sabe dizer se ele compartilhava essa informação com mais alguém? Eu sei, com a controladoria. Certo. Chegava lá, tinha um débito, falou, olha, vamos pagar a tal deputado tanto. Certamente, a controladoria, certamente. Quando eu digo eu sei, eu não tenho uma lista de deputados de que recebeu isso e aquilo, aí candidatos a deputado. Eu não tenho uma lista de governadores, não era minha atribuição isso. Certo. Então, o PT tinha candidatos a presidente, tinha candidatos a governador, então não era minha atribuição e ele jamais dividiu comigo esse tipo de coisa. Certo. E indo além, quer dizer, ele não dividia com o senhor, não. Mas com quem que ele dividia supostamente essa informação? Quem eu suponho que tenha conhecimento disso é a área de controladoria. Certo. E quem o senhor tem certeza? A pessoa não sei. A área de controladoria são várias pessoas. Eu sei que eu tinha um diretor financeiro a quem essa diretoria, a área de controladoria respondia. Esse diretor financeiro respondia ao presidente e tinha o vice-presidente do lado. Então ele respondia ao presidente. E eventualmente a um vice-presidente na ausência do presidente. Certo. Então, além do senhor Léo Pinheiro, haveria outra pessoa que teria condições de tratar desse assunto. Eu não sei se condições. Eu sei que no organograma da empresa tem esse organograma. Agora, eu não posso afirmar nada sobre isso. Eu não sei como é que Léo Pinheiro distribuía para uma campanha política de um partido que tinha, vamos supor, 1000 candidatos. Deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito. Ele não dividia isso comigo. Certo. E não era para dividir porque minha atribuição era outra. Certo. Não era Mas para então, dividir. Eu não sei fora a palavra de Léo Pinheiro, quem mais pode tratar desse assunto? Não sei. No depoimento que o senhor prestou anteriormente a esse juízo, o senhor disse que estava negociando com o Ministério Público um acordo de colaboração, uma delação. Isso continua a ocorrer? Não, negociando ainda não foi paralisada uma negociação. Agora eu quero afirmar para vocês, para o senhor aqui o seguinte, eu não tenho nenhum acordo com o Ministério Público, mas independente de acordo com o Ministério Público, eu tomei uma decisão em 2 outras depoimentos meu aqui com o juiz Sérgio Moro, ano passado, onde eu disse, olha, com acordo ou sem acordo, a minha decisão
é colaborar com a justiça e esclarecer a verdade de tudo, todos os fatos que eu participei, não só nesse processo. Se tiver processos futuros, a minha decisão é essa: colaborar com a justiça. Certo, mas o senhor Eu estou continua, ratificando isso aqui. o senhor Estou reiterando. continua em tratativas buscando uma colaboração, uma premiação. Eu tenho um desejo, mas um desejo que não foi, eu tenho um desejo. Certo, Isso mas atualmente o senhor permanece com essas Doutora, ele já tratativas. respondeu. Acho que o Ministério Público não tem o controle da audiência. Algo que me consta ainda é presidido pela doutora vai juíza. continuar irritando Eu tenho o esperança. Geraldo e vai ouvir Uma resposta coisa, que eu o senhor tenho não quer ouvir. esperança não quer dizer que seja alguma coisa, porque a esperança é a última que morre, né? No dia que se perde a esperança, aí acabou. Isso na vida funciona assim. Você jamais pode perder a esperança. Então eu estou contribuindo e quero afirmar aqui, perante a juíza e perante o Ministério Público, eu tomei uma decisão. Vou colaborar com a justiça, não nesse processo, nem nos passados, em futuros processos. Qualquer que seja fato que envolva a minha pessoa, independente, de acordo com o Ministério Público, eu vou colaborar. É uma decisão. Em relação ao consórcio Novo Sempre, o senhor pessoalmente operacionalizou o pagamento de alguma vantagem indevida? Não, pessoalmente não. Pessoalmente existe uma área que faz isso. Certo. O senhor teve conhecimento de como foi operacionalizada, eventualmente, essa vantagem indevida? Conhecimento de como foi operacionalizado. A área de controladoria operacionalizou via fornecedores, certamente via doação oficial, certamente via Caixa 2, certamente... Mas o senhor sabe concretamente Não. como é que foi pago isso? Não sei, concretamente não. Não é minha atribuição, inclusive eu afirmei isso no meu depoimento passado. O senhor Léo Pinheiro não pediu para o senhor tomar nenhuma providência em relação a esse contrato? Para operacionalizar? Não. Ele tem uma área para isso, a empresa tem uma área para isso. A empresa tem uma área que funciona para isso. Essa ação penal se refere especificamente, como já foi dito ao senhor, a 3 contratos que foram firmados entre a construtora OAS e uma subsidiária da Petrobras, a TAG. A TAG, e tem a TAG, e tem lá em cima é outro nome, lá Urucu, Manaus é outro nome. TAG foi Pilar e Pojuca, e lá em cima, não sei se é Tum, é uma coisa assim. Certo. O senhor sabe, o senhor se recorda, em relação a Pilar e Pojuca, qual foi o período dessa contratação? Eu sei, eu disse aqui, houve uma concorrência em março de 2000, essa obra foi em março de 2008, depois houve uma concorrência em setembro, essa obra foi contratada em janeiro de 2009, ela foi inaugurada, inclusive nesse evento de inauguração, houve um evento com a presença de figuras públicas, houve um evento lá, várias figuras públicas. Ela foi inaugurada inertizada em 2010. Em 2012 houve, porque um contrato só se encerra quando você faz todos os pagamentos e definitivamente liquidado. Esse IPTEG que eu estou me referindo aqui foi feito em 2012, se eu não me engano, em novembro, sei lá, em 2012, no valor de 29 milhões e meio, em 2012. Foi liquidado em 2012. Agora, a linha foi inertizada, quer dizer, o gás passou sobre a linha em agosto de 2010, ano um evento político, inclusive, era ano de candidato a presidente, eleições gerais. Certo. Houve um evento político aí. Em relação ao consórcio Novo Sempre, o senhor se recorda do período
da contratação e vigência da contratação? Graças a Deus, a memória funciona ainda. Foi assinado esse contrato em janeiro de 2008 e essa obra foi até, o último recebimento dela foi em 2012, Certo. por volta de julho. Esse IPTEG que eu estou me referindo aqui, de 226 milhões, tem um histórico de outros pagamentos, de vantagens indevidas para outras figuras que não são essas que eu citei, mas está no... ele foi aprovado no dia 30 de 12 de 2011, 30 do 12, e pago 10 dias depois, no dia 10 de janeiro de 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória. Certo. Eu posso anexar tudo isso aí também. Em 226 milhões. Certo. Em relação ao consórcio Gazan, o senhor se recorda do período da contratação e execução? A contratação foi em julho de 2006 e foi até 2010. Certo. Então, Perfeitamente. pelo que eu entendi das suas respostas, esses 3 contratos, o Gazan foi liquidado em 2010. Não, eu não posso afirmar. Liquidado não. Aí é que está. Muito grande entre ser debitado internamente e o pagamento efetivo. Não, o pagamento da Petrobras para esses contratos. Não, o pagamento Petrobras sim. É isso que eu estou perguntando. Então, a Petrobras liquidou essa contratação em 2010, o Gazan. O Gazan em 2010. Em relação ao Pilar e Pojuca, o senhor disse 2012. Pilar e Pojuca 2012. E em relação ao Novo Sempre, também 2012. 2012. Mas o que eu quero afirmar para o senhor, eu quero dizer o seguinte. A empresa faz um contingenciamento para um caixa geral que vai para uma cesta que está ali. Quando a empresa vai pagar ao destinatário final, não quer dizer que seja naquela data. Ela pode ficar com aquele... Inclusive, ter pouco, Mas eu estou satisfeito com a sua resposta. Eu queria saber só Em a razão data sua da pergunta, Petrobras. Vou fazer outra pergunta então, doutor. Ok. O senhor está falando, o senhor não era responsável pelos pagamentos das propinas ao partido político, mas à casa. Encerrava o contrato, o pagamento das propinas à casa era vinculado ao recebimento do pagamento da Petrobras ou às vezes Eram posterior? vinculados, Então, excelência. o do SEMPES, a casa recebeu o último pagamento em 2012. Isso se a empresa tinha caixa para pagar. Às vezes atrasava e tal, mas era quase que assim. Tá. Agora, no caso de partido político, não, porque é uma cesta onde se paga quando se pode. E às vezes se paga quando tem eventos políticos também. Se nós Porque estamos, não tem eleição, ou porque não estamos, Tá. por exemplo, em 2012, não são eleições gerais para governador, presidente, mas fica aquele dinheiro reservado ali. No caixa geral. Não quer dizer que se pagou ali. Não quer dizer isso, não. Tá. Muito obrigada, Ministério Até Público. porque Tá. Doutores, as outras defesas. Eu doutor. não concluí, excelência. Pode continuar. Até Em porque- relação, o senhor disse há pouco que o senhor não participava, pelo que eu entendi, desses supostos pagamentos que eram feitos pelo senhor Léo Pinheiro, correto? Para os partidos políticos? Sim. Não. Léo tinha uma lista de candidatos a deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores. Nunca sentou comigo para dizer, Agenor, vou pagar. Não, isso é uma atribuição. E o senhor não do tinha conhecimento Não. dessa... Presidente da empresa. Não. Quem supostamente recebia e nem quando? Não, eu não tinha. Então, tudo que o senhor fala a respeito atribuição. desse tema é suposição. Não, que suposição. Doutor, ele Ele falou tá que querendo o Pinheiro dizer a determinou respeito- contingenciamento Não dos existe nenhuma valores. suposição. Eu não fiz. Vamos deixar... Por favor. Pode esclarecer. A Eu não questão- fiz nenhuma suposição aqui. Doutor, por favor. Tudo que eu falei foi muito direto e claro. Agora, distribuição para candidatos a cargos eletivos, jamais participei, jamais fui comunicado. Mas jamais. é que o senhor afirmou aqui que não era condicionado à data do recebimento. do Jamais contrato. foi condicionado à data do recebimento. Então, o que eu pergunto, e eu entendo a pergunta da defesa, é como é que o senhor sabe dessa informação se o senhor não participava disso, né? O senhor não participava diretamente desse pagamento
A políticos não. E como é que o senhor sabe que era pago, às vezes, 1 ano ou 2 anos depois? É porque eu conheço as dificuldades da empresa. A empresa, ela faz o contingenciamento e paga quando pode. A empresa tem dificuldades financeiras. A empresa, esse setor também tem dificuldades para gerar caixa 2. Então é coisa disso. Não quer dizer, olha, o contrato acabou em julho de 2012. Então, a partir de agosto, setembro, eu não posso considerar que houve pagamento desses valores. Isso eu não sei. Eu sei que a empresa sempre teve dificuldades, principalmente nessa área de gerar caixa 2. E qualquer empresa tem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não está carimbado. Cessou o contrato, então a partir dali não tem, desse dinheiro não tem pagamento a partir dos políticos. Então não é uma suposição, é uma afirmação. Eu não estou supondo. Eu vou interromper o áudio. Já não sei se eu fui claro. Doutor, por favor, o senhor tem a palavra. Pois não. Eu vou ser mais objetivo mais uma vez, senhor Agenor. Se o senhor não participava desses supostos pagamentos a partidos políticos, qual a base que o senhor tem para dizer que o pagamento não teria sido imediato a partir da liquidação da Petrobras? Eu não tenho base. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei como era que era pago, em que época foi pago, eu sei que foi debitado um centro de custo. Certo. A minha afirmação é essa. Foi debitado um centro de custo da obra. Agora, quando foi pago, de que forma foi pago e a quem foi pago, não é suposição, eu não sei. Pois não. Resposta direta. Pois não. Não tem mais perguntas, excelência. Doutor, alcança para o doutor aí, por favor. Pela defesa de Agenor Medeiros. Senhor Agenor, em depoimentos anteriores o senhor mencionou que a OAS é uma empresa muito verticalizada, com cargos muito bem definidos e tudo mais. Nessa época que o senhor era diretor de óleo e gás, qual era a sua vinculação com a OAS? O senhor era diretor estatutário ou era empregado da empresa? Na época de Urucua não era estatutário, na época do SEMPS não era estatutário. Eu fui estatutário na empresa de maio de 2013 até a data da minha prisão em 14 de 11 de 2014. Então, 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, eu fui estatutário. Mas nessa época da Petrobras, como diretor de óleo e gás, o senhor era empregado na empresa? Eu era, desses contratos, sim, empregado. Então, eu fui de 2013, maio de 2013, até a data da minha prisão, em novembro de 2014, quer dizer, 1 ano e meio eu fui estatutário. Aí já esse contrato, certo, por exemplo, já... E o senhor se reportava a quem e recebia ordens de quem dentro da OAS? Eu sempre me reportei na empresa Léo Pinheiro, sempre recebi ordens dele. Sobre essa área de controladoria, ela era uma área separada da sua área? Como é que é? Totalmente separada. Essa área de controladoria, ela atendia a todas as diretorias. Então ela atendia cada diretoria no seu planejamento estratégico, estimava quanto é que teria que executar no ano. Então isso entrava no consolidado da empresa, ia para a diretoria financeira, para o diretor-presidente, para eles aprovarem o planejamento. Tá, mas a área de controladoria não se subordinava a nenhuma dessas outras diretorias, ela tinha uma diretoria própria. Essa área de controladoria era ligada à diretoria financeira, que por sua vez se ligava ao presidente da empresa e tinha uma linha aqui que interligava com a vice-presidência da empresa. Tá. Então, e o diretor financeiro era um par seu? Estava no mesmo nível? Não, jamais foi par meu. O diretor financeiro está lá em cima. Ele tem uma linha aqui embaixo, onde tem todas as outras diretorias. Todas as outras diretorias. Eu não sei se eu estou fazendo entender. Não, eu entendi. Eu entendi. Não é par meu. Ele estava, então, acima. Ele estava acima. Ele se reportava ao presidente. E ao vice-presidente, eventualmente. Né? Tá, ok. Não tenho mais perguntas.